Era quase 3 da manhã quando a campainha tocou pela terceira vez. O barulho cortou o silêncio do meu apartamento como um trovão inesperado. Eu não esperava ninguém, muito menos aquela hora. Levantei-me devagar, ainda meio zonzo de sono, e fui até a porta com o coração acelerado. Olhei pelo olho mágico e, por um segundo, pensei que estava sonhando. Era ela. Descalça, cabelos soltos, a maquiagem borrada e uma garrafa de vinho pela metade na mão. Demorei alguns segundos para entender o que estava vendo. Minha chefe. Aquela mulher impecável, sempre de salto alto e olhar sério nas reuniões. Agora ali, diante da minha porta, parecendo frágil e completamente fora de si. Abri a porta sem dizer nada, e ela só conseguiu sorrir com um ar de alívio. Você mora aqui mesmo. Eu achei que tinha errado o prédio, disse, arrastando as palavras. O cheiro de álcool era forte, mas não mais do que a confusão estampada no rosto dela. Eu, posso entrar um pouco? Ela perguntou, com os olhos úmidos. Fiz que sim com a cabeça, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Ela entrou tropeçando nos próprios passos, encostou-se na parede do corredor e soltou uma risadinha nervosa. Não conta pra ninguém, tá? Eu fechei a porta, sentindo uma estranha mistura de nervosismo e adrenalina. Aquilo tudo era surreal. A mulher que mandava em toda a equipe agora estava ali, vulnerável, no meu apartamento. Sentei-a no sofá e perguntei se queria um copo d'água. Ela balançou a cabeça negativamente, apontando para a garrafa que segurava como se fosse um troféu. Já tá aberto, né? Disse, tentando parecer divertida. Fui até a cozinha buscar 2 copos, mesmo sem saber se aquilo era uma boa ideia. A madrugada estava quente, abafada, e a tensão no ar parecia ainda mais densa do que o calor. O que ela fazia ali? E por que na minha porta? Quando voltei, ela já havia tirado o blazer, revelando uma blusa de alças finas que jamais usaria no escritório. Estava com as pernas cruzadas no sofá, olhando para o teto como quem tentava entender a própria vida. Sentei-me devagar na poltrona ao lado e lhe entreguei um copo. Ela sorriu de canto e fez um brinde imaginário. As decisões ruins, disse, antes de beber mais um gole. Eu ri, sem saber bem o que responder. Tudo aquilo parecia tão íntimo e, ao mesmo tempo, tão impróprio. Ela começou a falar sobre a noite, sobre como tinha saído sozinha depois de uma reunião que a deixou exausta. Contou que passou horas andando sem rumo, até lembrar que eu morava ali por perto. Você sempre foi gentil comigo, confessou. E hoje eu só queria estar perto de alguém que não me julgasse. Aquilo me pegou de surpresa. Eu nunca imaginei que ela sequer lembrasse de detalhes tão pequenos, como o meu endereço. Mas ela lembrava. Olhei para ela por alguns segundos. Havia algo diferente em seu rosto naquela noite, algo que o batom borrado e os olhos marejados não conseguiam esconder. Era como se a armadura tivesse caído, revelando uma mulher real, cheia de falhas, de dores e desejos. Uma mulher que até então eu só conhecia pela metade. Meu coração batia forte, não só pelo susto, mas pela proximidade. Pela sensação perigosa de que algo estava prestes a acontecer, e que seria impossível voltar atrás. Ela girava a taça entre os dedos como quem brinca com o tempo. O vinho já estava quente, mas isso não parecia importar. A madrugada seguia quieta, com a cidade dormindo do lado de fora e nós dois ali, em silêncio, cercados por uma intimidade que nunca existiu dentro do escritório. Você sabia que eu quase fui embora da empresa mês passado? Ela disse, sem me encarar. A pergunta me pegou de surpresa. Ela era o tipo de pessoa que parecia ter tudo sob controle. Ou pelo menos era o que todos acreditavam. Fiquei em silêncio por alguns segundos, esperando que ela continuasse. Ela riu sozinha e apoiou os cotovelos nos joelhos, olhando para o chão como se escondesse algo importante. Ninguém imagina o peso que é comandar uma equipe, manter a pose, ser forte o tempo todo. A voz saiu baixa, quase um sussurro. E, naquele momento, eu vi outra versão dela. A mulher por trás da chefe. A que chorava escondida, a que tomava vinho demais quando se sentia só, a que buscava refúgio na casa de um funcionário qualquer. Sentei ao lado dela, sem dizer nada. Só queria mostrar que estava ali. Às vezes, a presença vale mais que palavras. Ela me olhou de lado, com um sorriso triste nos lábios. Você tem um jeito calmo, que me acalma também, confessou. Aquilo me atingiu de um jeito estranho. A forma como ela me olhava era diferente. Como se me visse de verdade pela primeira vez. E isso mexeu comigo. Muito mais do que eu imaginava que poderia mexer. Ela então começou a falar do ex-marido. Ele era gentil no começo. Depois virou fumaça. Contou sobre traições,
Promessas quebradas, silêncios ensurdecedores. Eu ouvia cada palavra como quem desvendava um mistério antigo. Fiquei tão boa em fingir que estava tudo bem, que até eu mesma acreditei por um tempo. A voz embargada, os olhos molhados. Era difícil não se comover. Difícil não se aproximar. Difícil manter a linha entre o que era certo e o que era simplesmente humano. Peguei sua taça quase vazia e enchi de novo, tentando disfarçar o turbilhão que ela causava dentro de mim. Ela aceitou sem protestar, apoiando a cabeça no encosto do sofá. Sabe o que é pior? Disse, olhando fixamente para o teto. É passar tanto tempo perto de alguém e nunca poder dizer o que realmente sente. Não perguntei a quem ela se referia, mas uma parte de mim começou a se perguntar: e se fosse sobre mim? O clima no ambiente mudou. O ar parecia mais denso. A respiração dela, mais lenta. A minha, acelerada. A luz fraca da sala desenhava sombras suaves em seu rosto. Ela estava tão perto, e ao mesmo tempo, inalcançável. Havia algo prestes a acontecer, eu sentia isso. Mas também havia algo que me dizia para ter cuidado. Aquele momento era delicado demais para decisões impulsivas. Mesmo assim, meu coração já não obedecia à razão. De repente, ela virou o rosto para mim. Ficamos ali, nos encarando por alguns segundos que pareceram longos minutos. Seus olhos estavam mais abertos do que nunca, revelando tudo aquilo que nunca foi dito. Você já se sentiu fora do lugar, mesmo estando exatamente onde deveria estar? Ela perguntou. Assenti com a cabeça, e no fundo, eu sabia. Não era só ela que carregava segredos naquela madrugada. Ela se encolheu no sofá como uma adolescente em dia chuvoso, abraçando uma almofada contra o peito. O vinho começava a fazer efeito de um jeito mais melancólico agora. O riso fácil deu lugar ao silêncio pesado, como se ela lutasse internamente contra algo que vinha de longe. Tem coisas que a gente guarda tanto tempo, que acaba acreditando que esqueceu, murmurou. A frase me atingiu com uma força estranha. Eu sentia que algo mais profundo viria dali. Você conhece a versão que eu deixo o mundo ver, ela começou, com a voz rouca e baixa. Mas tem outra, que nunca mostrei para ninguém do trabalho. Pigarreou, tomou mais um gole e então deixou a taça sobre a mesinha. Ficou olhando para as próprias mãos como se carregassem culpas antigas. Quando eu tinha 20 e poucos anos, me envolvi com um homem casado. E não foi uma aventura passageira. Durou 3 anos. Aquilo me pegou desprevenido. Não pela história, mas pela forma como ela contava, com uma sinceridade crua que desarmava qualquer julgamento. Ela falou do sentimento de ser a outra, de se esconder, de esperar por ligações que nem sempre vinham. Naquela época, eu achava que ele ia largar tudo por mim, disse, com um sorriso amargo. Mas sabe o que ele fez? Quando a esposa descobriu, ele desapareceu, como se eu fosse só um erro descartável. A voz dela tremeu, e eu vi nos olhos dela um traço de mágoa que nenhum cargo alto ou batom vermelho conseguiu apagar. Foi aí que eu decidi que nunca mais dependeria emocionalmente de ninguém. A frase ficou no ar, pesando entre nós dois. Era como se aquela confissão explicasse tudo. A frieza dela no trabalho, a distância, a dureza com que tratava certos assuntos. O problema é que, quando a gente fecha uma porta, acaba trancando janelas também. E uma hora, o ar some. Ela respirou fundo, como se tentasse puxar o pouco de ar que ainda restava. Era doloroso vê-la tão frágil, tão humana. Por um momento, tive vontade de tocar sua mão. Mas me contive. Ela precisava de espaço, não de mais confusão. Ainda assim, percebi que sua presença ali já era um pedido de ajuda. Um grito silencioso que só alguém disposto a ouvir poderia captar. E você? Ela perguntou de repente, mudando o foco. Já teve alguém que te deixou marcado para sempre? A pergunta me pegou desprevenido. Mas percebi que, talvez, ela quisesse mais ouvir do que falar. Contei brevemente de um amor que não deu certo. De alguém que eu amei quando era mais novo e que me fez acreditar que tudo seria eterno. Até não ser mais. Ela ouviu em silêncio, balançando a cabeça como quem entendia exatamente o que eu dizia. Foi nesse ponto que percebi. Estávamos conectados por nossas cicatrizes. Por histórias que o tempo não conseguiu apagar completamente. E, de certa forma, por estarmos ali, naquela madrugada absurda, confessando dores que ninguém mais conhecia. O relógio marcava quase 4 da manhã. Mas o tempo já não importava. As máscaras estavam no chão. As palavras, soltas. E eu sabia, depois daquela noite, nada entre nós seria como antes.
Ela passou os dedos lentamente pela lateral da taça, os olhos fixos em algum ponto vago da sala. O silêncio agora era outro, não desconfortável, mas carregado. Como se tudo o que precisava ser dito já estivesse pairando no ar entre nós. Eu me levantei para recolher as taças, apenas para quebrar aquele clima que me deixava inquieto. Quando me aproximei dela, notei que seus olhos me acompanhavam, atentos, como se esperassem algo. Você sempre foi assim? Ela perguntou, com um meio sorriso. Tão cuidadoso. Dei de ombros, tentando desviar do elogio. Mas antes que eu pudesse dar mais um passo, ela segurou meu pulso com firmeza e suavidade ao mesmo tempo. Olhei para baixo, surpreso com o toque. Seu olhar estava mais claro, mais direto. Havia algo diferente ali. Uma pergunta muda. Um risco visível. E foi quando ela puxou meu braço de leve, fazendo com que eu me sentasse ao seu lado. O sofá parecia menor agora. O calor do corpo dela se aproximava do meu sem que nos tocássemos diretamente. O ar-condicionado estava ligado, mas a minha nuca suava. Ela virou o rosto para mim, tão perto que eu podia sentir a respiração dela no meu queixo. Você já pensou em mim, fora do trabalho? Perguntou num tom quase inaudível. Aquilo me paralisou por um instante. Respondi apenas com o olhar, e o dela confirmou que a resposta já era conhecida. O tempo pareceu desacelerar. Ela se inclinou para frente, como se fosse dizer algo no meu ouvido, mas hesitou. Ao invés disso, apenas encostou a testa na minha, fechando os olhos. O gesto me desmontou. Era simples, mas carregado de uma intimidade que não se aprende em reuniões ou trocas de e-mails. Era humano, carente, cheio de desejo contido. Não havia pressa. Apenas dois mundos colidindo em silêncio. Me desculpa por isso, ela sussurrou. É que, hoje eu só precisava sentir que eu ainda importo para alguém. Abri os olhos e vi os dela marejados. Ela estava se mostrando por inteiro, sem escudos, sem títulos. Ali não era minha chefe. Era só uma mulher tentando não afundar sozinha naquela madrugada cheia de fantasmas. Peguei sua mão, com cuidado, e ela entrelaçou os dedos nos meus. Ficamos assim por longos minutos, sem dizer mais nada. No fundo, sabíamos que estávamos flertando com uma linha tênue. Uma linha que separava o certo do tentador, o seguro do incerto. Mas havia algo naquela noite que nos empurrava um para o outro. Talvez o vinho, talvez a solidão, talvez apenas a necessidade de se sentir visto. Eu sabia que bastava um movimento, um toque a mais, e não haveria volta. E mesmo assim, eu não me mexi. Ela encostou a cabeça no meu ombro, fechando os olhos. Posso dormir aqui um pouco? Perguntou, com a voz baixa, quase infantil. Respondi que sim, e ela suspirou aliviada. Peguei uma manta no armário e a cobri com cuidado. Fiquei observando-a por alguns minutos, até ter certeza de que havia adormecido. O mundo lá fora continuava escuro, mas dentro de mim, tudo estava aceso. E confuso. Porque algo havia mudado entre nós. E eu não fazia ideia de como seria o dia seguinte. Acordei com a luz suave da manhã entrando pelas frestas da cortina. Por um momento, pensei que tudo tinha sido um sonho estranho, daqueles que parecem reais demais para serem apenas invenção. Mas ao me virar no sofá, vi os sapatos dela no chão, o blazer jogado na poltrona e a taça de vinho pela metade ainda sobre a mesinha. Meu coração apertou. Levantei devagar, tentando não fazer barulho, e fui até a cozinha preparar um café forte. Eu sabia que aquele seria um daqueles dias difíceis de encarar. O apartamento estava silencioso, mas eu ouvia os passos leves dela no quarto de hóspedes. Havia deixado a porta entreaberta e, pelo som, ela já estava acordada. Alguns minutos depois, ela surgiu no corredor, os cabelos ainda um pouco bagunçados, usando a mesma roupa da noite anterior. Seus olhos encontraram os meus com um misto de vergonha, cansaço e algo mais que eu não consegui decifrar. Bom dia, ela disse, num tom quase tímido. Respondi com um sorriso leve, tentando passar tranquilidade. Ofereci café, e ela aceitou com um aceno. Sentou-se à mesa da cozinha como quem não sabia exatamente onde estava. Por alguns segundos, ficamos em silêncio. Até que ela soltou um suspiro fundo e disse: "Desculpa por ter vindo aqui. Eu não sei o que deu em mim." Eu disse que estava tudo bem, que ela não precisava se explicar. Mas percebi que, por dentro, ela estava travando uma batalha. O rosto sério de sempre agora carregava uma expressão de fragilidade que ela tentava esconder. Ela tomou um gole de café e desviou o olhar. Não costumo perder o controle. Ontem foi uma exceção. Uma fraqueza. O jeito como ela se cobrava me deu um nó na garganta.
Eu quis dizer que não havia problema em mostrar fraqueza, que ninguém é feito de aço o tempo todo. Mas percebi que ela precisava ouvir outra coisa. Então apenas disse: "Você pode confiar em mim." Ela me olhou por alguns segundos, e seus olhos brilharam como se aquela frase tivesse aberto uma fresta em alguma parede interna que ela mantinha trancada há anos. Terminamos o café em silêncio. Ela pediu para usar o banheiro, ajeitou os cabelos, lavou o rosto. Quando voltou, já vestia novamente a pose de chefe, ainda que um pouco desalinhada. "Preciso ir. Tenho uma reunião às 9. Caminhou até a porta com passos firmes, mas hesitantes. Antes de sair, virou-se para mim. "Obrigada por ontem. Por tudo. E por não ter se aproveitado da situação." Eu assenti, sem conseguir dizer nada. Aquela frase ecoou dentro de mim mais do que ela poderia imaginar. Quando a porta se fechou, fiquei parado por alguns minutos, olhando para o vazio. A sala parecia diferente. Eu parecia diferente. Sabia que aquela noite havia deixado marcas. E que, por mais que ela tentasse agir como se nada tivesse acontecido, algo havia mudado entre nós. Um pacto silencioso. Um desejo não confessado. Um limite ultrapassado apenas com o olhar. E agora, eu precisava encontrar um jeito de continuar convivendo com ela, como se tudo ainda fosse igual. Mas dentro de mim, nada mais era. A segunda-feira começou como todas as outras. Elevador cheio, colegas apressados e aquele cheiro de café velho vindo da copa. Mas, para mim, tudo parecia em câmera lenta. A cada passo em direção à minha sala, meu corpo parecia mais alerta, como se algo estivesse para acontecer. E, de certa forma, estava. Afinal, ela estaria ali, sentada em sua mesa, atrás daquela porta de vidro fosco, como se a madrugada anterior nunca tivesse existido. Quando a vi entrando, pontualmente às 9, o estômago revirou. Ela usava um vestido escuro, elegante, o cabelo preso num coque firme. Impecável. Como sempre. Mas havia algo nos olhos dela. Um segundo a mais ao me cumprimentar. Um ligeiro desvio de olhar quando cruzamos no corredor. Poucos perceberiam, mas eu notei. Porque, depois do que compartilhamos, eu aprendi a ler seus silêncios. E naquele dia, ela estava cheia deles. No café da manhã coletivo da empresa, os boatos começaram. Comentários inocentes demais para serem inofensivos. "Você viu a chefe na sexta? Dizem que saiu do bar sozinha e sumiu." Outros riam, especulavam, alimentavam a curiosidade. Eu mantinha o rosto neutro, mas por dentro sentia um incômodo crescente. O mundo não fazia ideia do que aconteceu depois que ela saiu daquele bar. E parte de mim queria proteger isso. Como se fosse um segredo nosso. Porque, de certo modo, era. Durante a reunião de equipe, ela conduziu tudo com a mesma firmeza de sempre. Discutiu metas, cobrou resultados, fez piadas pontuais. Mas não me olhou uma única vez. Era como se eu não estivesse ali. E isso, mais do que qualquer gesto, revelava o quanto ela estava tentando apagar aquela madrugada. Fingir que nunca bateu na minha porta. Que nunca chorou no meu sofá. Que nunca segurou minha mão como se quisesse ficar ali para sempre. Quando a reunião terminou, ela saiu apressada. Passou por mim com um bom trabalho automático, sem nem erguer os olhos. Fiquei parado por um instante, tentando entender o que eu sentia. Parte de mim se sentia descartado. Outra parte, aliviada por ela não ter cruzado a linha em público. Mas, no fundo, havia um incômodo maior. A sensação de que algo verdadeiro havia sido enterrado sem nem ter chance de florescer. Mais tarde, quando fui imprimir alguns documentos no andar dela, encontrei-a sozinha na sala. Bati na porta apenas por formalidade. Ela olhou para mim, e por um segundo, nossos olhos se prenderam. Um segundo longo, tenso, carregado de tudo o que não podia ser dito. "Precisa de algo?" ela perguntou, com o tom frio demais para ser natural. Eu hesitei, depois disse apenas: "Não. Só vim buscar uns relatórios." Ela assentiu, e voltou a olhar para a tela. O silêncio entre nós era ensurdecedor. Saí dali com uma mistura de alívio e frustração. A semana estava só começando, e eu já sabia que seria difícil manter as aparências. Porque, por mais que ela tentasse, eu via nos olhos dela que aquela noite também a havia marcado. E o pior era saber que, mesmo sentindo isso, nenhum de nós tinha coragem de dar o próximo passo. Pelo menos, ainda não. Na quinta-feira daquela mesma semana, tudo parecia finalmente ter voltado ao normal.
As conversas no corredor já não giravam em torno do sumiço misterioso da chefe na sexta anterior, e ela havia se blindado atrás de uma postura ainda mais rígida do que o habitual. Mas eu sabia que aquilo era fachada. Ela podia enganar os outros, mas não a mim. Ainda assim, decidi respeitar o espaço dela. Até que, no fim da tarde, recebi uma notificação no e-mail interno. Reunião individual, 18 horas. Sala dela. Pensei mil coisas ao ver aquele convite. A hora em comum, o título genérico, a escolha de fazer isso fora do horário comercial. O coração acelerou. Bati a porta às 6 em ponto, tentando parecer sereno. Ela me mandou entrar com gesto e apontou para a cadeira à sua frente. A sala estava vazia, com as luzes mais baixas e uma leve música instrumental tocando ao fundo. Um clima sutilmente diferente do habitual. Ela vestia uma camisa de seda clara, com a gola levemente aberta, e estava com o cabelo solto. A elegância dela tinha algo de perigoso naquela noite. Queria conversar longe dos olhares e ouvidos da equipe, disse, cruzando as pernas. Você é um profissional que eu admiro. Mas depois do que aconteceu, sei que preciso ser clara. Engoli seco. Esperei que ela continuasse. Sei que houve uma conexão naquela noite. Não vou fingir que não existiu. Seu tom era firme, mas os olhos vacilaram por um instante. Mas também sei o quanto isso pode nos comprometer. Ela jogava real, como sempre. Só que agora, havia emoção por trás das palavras. Eu não sou uma mulher que mistura sentimentos com trabalho, ela continuou. Mas tem algo em você que me desarma. E isso me assusta mais do que eu gostaria de admitir. Por um momento, ela desviou o olhar para a janela, como se procurasse uma resposta fora dali. Depois, voltou a me encarar. Por isso, queria propor algo. A palavra propor soou como um sinal de alerta. Meu corpo inteiro ficou em atenção. Vamos marcar um jantar. Fora daqui. Apenas um jantar. Uma chance para entender se aquilo que aconteceu foi só um momento, ou algo maior. Fiquei em silêncio por alguns segundos. A proposta era, no mínimo, ousada. E perigosa. Mas havia uma honestidade no que ela dizia que me desarmava também. Não era um jogo. Era um convite real, vindo de uma mulher que aprendeu a não se permitir sentir, e agora estava se arriscando. Não é uma cobrança, ela completou. Se você não quiser, amanhã voltamos ao trabalho como sempre. Mas se aceitar, eu estarei naquele restaurante da esquina às 8 da noite. Levantei-me lentamente, sem conseguir conter o olhar fixo no dela. Você vai sozinha? Perguntei, quase num sussurro. Ela sorriu de canto, com os olhos carregados de expectativa e receio. Por enquanto, sim. E voltou a olhar para a tela do computador, sinalizando que a conversa havia terminado. Saí da sala com o coração em disparada. A porta se fechou atrás de mim, mas minha mente permaneceu lá dentro. Agora, a decisão estava comigo. E eu sabia que, se cruzasse aquela porta do restaurante, não haveria mais volta. O relógio marcava 7h50 quando estacionei em frente ao restaurante. Permaneci dentro do carro por alguns minutos, observando a movimentação da rua. O céu começava a escurecer, tingido por tons alaranjados que pareciam pintar a cena com uma certa ironia romântica. Lá dentro, as luzes do salão criavam um clima suave, quase íntimo. Ela ainda não tinha chegado. Ou talvez já estivesse lá, escondida em algum canto reservado, como fazia com seus sentimentos. Às 8 em ponto, desci do carro. Entrei e procurei por ela com os olhos. Não demorou muito até vê-la sentada próxima à janela, usando um vestido de tecido leve, azul escuro, com os cabelos soltos caindo sobre os ombros. Estava serena, mas seus olhos denunciavam a tensão que também me consumia. Ao me ver, ela sorriu, um sorriso tímido, quase adolescente, que me fez lembrar de uma versão dela que eu só conhecia desde aquela madrugada. Sentei à sua frente, e por um tempo, apenas trocamos olhares e frases soltas. O garçom trouxe o vinho, e ela serviu nossas taças com calma, como se quisesse estender aquele momento de hesitação propositalmente. Achei que você não viria, disse, brincando com o pé do copo. Pensei em não vir, confessei. Mas acho que a curiosidade foi mais forte. Ela sorriu, mas havia algo nos olhos dela que ia além da brincadeira. Um pedido silencioso para que eu ficasse, para que não recuássemos. Durante o jantar, falamos pouco do trabalho. Ela me contou sobre um livro que estava lendo, de como se sentia deslocada na própria vida às vezes. Eu falei sobre minha infância, dos silêncios de casa, das vontades adiadas. Era como se estivéssemos nos despindo, camada por camada, mas de forma sutil,
elegante, com os olhos e a voz. A tensão da noite não estava no toque, mas nos espaços entre as palavras, nos momentos em que as frases se quebravam em silêncio cheio de sentido. Depois do jantar, saímos e caminhamos por algumas quadras. A noite estava fresca, e a brisa soprava leve, como se o mundo tivesse se acalmado só para nós. Paramos diante do meu carro. Ficamos ali, em pé, frente a frente, como se o tempo tivesse congelado. Ela me olhou de um jeito que eu nunca mais conseguiria esquecer. Um olhar carregado de perguntas, promessas e medos. Se a gente continuar, pode mudar tudo, ela disse, com sinceridade crua. Eu sabia. E mesmo assim, não consegui evitar. Apenas aproximei meu rosto devagar, sem pressa, esperando o menor sinal. Ela não recuou. Pelo contrário, foi ela quem fechou os olhos primeiro. E naquele instante, entendi. A linha já tinha sido cruzada lá atrás. Talvez na madrugada em que ela bateu na minha porta. Talvez quando segurou minha mão no sofá. O que aconteceu naquela noite não foi um acidente. Foi o início de algo que ainda não tinha nome, mas que, definitivamente, já não podia ser negado.